90% dos fumantes começam a fumar entre os 10 e 19 anos de idade, induzidos pela publicidade ou pelo exemplo de ídolos, pais e amigos. A Organização Mundial de Saúde considera o tabaco o maior agente de poluição doméstica ambiental do mundo e está associado ao câncer de pulmão, tido como o mais comum de todos os tumores malignos. Em 90% dos casos diagnosticados, está associado ao consumo de derivados de tabaco. Procuramos um profissional da saúde para melhor entendermos o câncer de pulmão. Bom dia, doutor. O assunto dessa semana do Saúde e Bem-Estar Unimed Fortaleza é o combate ao tabagismo. Hoje, estamos falando sobre o câncer de pulmão. O nosso público aí quer saber o que é esse câncer. A neoplasia, o câncer, é uma doença, que é causada por quê? Por uma mutação genética nas células e que elas passam a ter uma replicação mais acentuada do que as outras, O código genético alterado, elas passam a ter uma replicação mais acelerada. No caso do câncer de pulmão, o que é importante salientar é que 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados com o tabagismo. São pessoas fumantes. Os outros 10% são por outras causas, mas 90% está relacionada com o tabagismo. Então, algumas substâncias contidas na fumaça do cigarro, ao entrarem em contato com os brônquios ou então com o parênquima pulmonar, vão desencadear esse processo de mutação genética, levando a uma neoplasia, que pode ser uma neoplasia maligna, que é o câncer. Quais são os sintomas? Geralmente, o paciente que nos procura, ele tem alguns sintomas que chamam a atenção, Geralmente é uma tosse, um pouco de desconforto respiratório e algumas vezes tosse com secreção sanguínea, nós chamamos de hemoptóico, que é o que chama mais atenção assim, da pessoa e o que a leva ao médico geralmente porque assusta, Tosse expectora sangue, ou então o muco com sangue. Então isso aí é que leva a pessoa ao médico. Se a pessoa é fumante, o primeiro exame que deve ser feito é a radiografia de tórax, é o pontapé inicial, um raio-x de tórax. E se esse raio-x vem alterado, você vai muito assim do exame físico do paciente e tudo, mas o primeiro exame é o raio-x, depois você pode pedir uma tomografia de tórax, ou então que vê com mais detalhes os pulmões, ou então você pode pedir uma broncoscopia, que é tipo uma endoscopia digestiva, só que vai pelas vias aéreas, pelos brônquios, e chega, se for necessário, faz uma biópsia brônquica, Então você vai até dar um diagnóstico, para saber se realmente é um câncer que está na sua fase inicial ou se já tem metástase, porque o tratamento muda de acordo com o estágio da doença. Doutor, e o que causa o câncer de pulmão? Olha, o cigarro ele tem vários efeitos deletérios para o pulmão, Não é só o câncer que ele causa no pulmão. Ele pode causar um grupo de doenças que nós chamamos de DPOC. O que é isso? É doença pulmonar obstrutiva crônica, que não é câncer. As duas principais doenças que estão incluídas nessa sigla são a bronquite crônica e o enfisema. É uma doença que, uma vez dado o diagnóstico, não tem retorno, não tem cura. O enfisema não tem cura, a bronquite crônica também não tem cura. Não é câncer, como eu disse, mas uma vez dado esse diagnóstico, o paciente tem que parar de fumar. Por quê? Porque se ele continuar fumando, a doença evolui de uma maneira muito rápida. E aparece muito desconforto respiratório, muita tosse, dor torácica. Então, ele tem que parar de fumar também. Então, um dos malefícios que o cigarro causa nos pulmões são essas doenças, bronquite crônica e enfisema. Além disso, tem o câncer, câncer de pulmão, que é também induzido pelo cigarro, como eu lhe falei, algumas substâncias do cigarro levam a uma mutação genética, uma desorganização nas células, elas passam a ter uma replicação mais rápida, células malignas, células cancerígenas, e elas vão formando uma tumoração no pulmão. Então, essa tumoração, o que acontece? Passa a ter os sintomas, a tosse, a dor torácica, a falta de ar, e o organismo como um todo passa a ser prejudicado devido a essa neoplasia de pulmão. E o tratamento, doutor, como é que funciona? Se você encontra um tumor de pulmão que está localizado só no pulmão, não tem metástase nenhuma, não tem invasão de gânglios, não tem metástase para a pleura, é uma doença localizada, o tratamento é cirúrgico. Você retira aquela lesão, geralmente com alguma parte do pulmão, que vai junto também quando você retira,
e depois o médico decide se tem necessidade ou não de fazer algum outro tratamento, que seria a quimioterapia ou radioterapia. Quando é uma doença que não está mais localizada, ela já tem a lesão pulmonar, mas tem metástase já para gânglio ou para outros órgãos, o tratamento muda. Mas esse tratamento ele só é determinado depois que é feita uma avaliação criteriosa do médico para saber em que estágio a doença se encontra. O tratamento muda de acordo com o estágio da doença e também, algumas vezes, quando vai fazer a quimioterapia, com o tipo histológico, quer dizer, o tipo de célula que aquele tumor é formado. Então, muda de acordo com a avaliação que é feita pelo médico assistente. Doutor, fala um pouco sobre a prevenção. A prevenção do câncer, não fumar. Temos que bater sempre nessa tecla, né? Porque, como eu já disse, vou repetir, 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados com o tabagismo. Bom, doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí aos nossos telespectadores. Então, o recado é aquele: você não fuma, não comece a fumar. Não comece a fumar, porque o primeiro pode ser o primeiro de muitos. Você às vezes fuma achando, não, eu vou fumar, acender só esse cigarro aqui, depois eu deixo na hora que eu quero. A história geralmente não é essa. O primeiro cigarro que se acende é o primeiro de muitos, é o início de uma dependência. Se você já fuma e diz assim, eu fumo e não tenho nenhum sintoma, nenhuma doença, eu não tosso, eu não tenho dor, eu não tenho falta de ar, vou continuar fumando. Está errado. Pare de fumar, enquanto não aparece nenhuma sintomatologia. Se você já fuma e já tem alguma doença instalada, algum médico já deu um diagnóstico de doença pulmonar, uma bronquite crônica, um enfisema, ou mesmo um câncer de pulmão, pare de fumar também. Porque se você continuar fumando, a sua doença vai evoluir mais rapidamente. E você vai ter mais sintomas e vai ter menos qualidade de vida. Então, em todas as situações, é não fumar. Se nunca fumou, não fume. Se já fuma, mas não tem nenhum sintoma, pare de fumar, porque é questão de tempo para aparecer alguma doença. E se você já tem alguma doença induzida pelo cigarro, causada pelo cigarro, também pare de fumar. Porque se não parar, essa doença vai evoluir de uma maneira bem mais rápida.